No vídeo de hoje, falemos sobre Nyarlathotep, o caos rastejante. Basicamente uma lesma. Depois da vinheta. Ai, cambada! Sejam todos muito bem-vindos ao Castelo Negro. Quem não é inscrito ainda, vem morar no castelo com a gente. Coraçãozinho pra quem mora no castelo com a gente. Chega na voadora, mete a chinelada, mete a bota nesse like. Eu sou o professor Vinícius, professor, crítico literário, dono daquele castelo. E hoje vamos falar sobre Nyarlathotep. Não é uma leitura que eu tive bastante interesse naqueles tempos lá quando comecei a ler o Caos Rastejante. E esses livros do Cthulhu Verso, né, o nome que a Super Camera Woman deu aí na semana passada. A minha aventura no Cthulhu Verso fui junto com ela, né, porque eu tenho esse hábito de ler em voz alta essas histórias, a gente compartilha e comenta juntos algumas coisinhas aí. As nossas análises vão para níveis além da imaginação umas horas. Mas foi interessante quando eu me deparei pela primeira vez com Nyarlathotep, né, esse caos rastejante, essa criatura que é tipo um emissário desses deuses antigos, né, dessas criaturas cósmicas tão poderosas. E a primeira coisa que eu achei bastante interessante do Nyarlathotep, esse nome tem uma pegada um pouco egípcia, é que ele tem umas características bastante humanas. Né? Ao contrário dos outros deuses, que são aquelas criaturas que estão ou em estado de dormência, hibernando como Cthulhu, ou como o Azathoth. São criaturas dormentes, eles não têm contato diretamente com o ser humano, são criaturas que estão numa hibernação muito longa e eles não têm uma interferência direta com a humanidade. Nyarlathotep, né, por outro lado, pelo menos nas 4 histórias que ele aparece, que a gente consegue ter uma referência, ele interage diretamente na The Search for Kadath, né, a busca pela cidade de Kadath. Eu acho que é onde ele aparece mais vigorosamente interagindo com o ser humano, é que ele diretamente interage com o protagonista da história. Eu não vou dar spoiler aqui, e vamos chegar lá. Então, é uma criatura bastante humana, é uma criatura que usa a linguagem humana, e acima de tudo, né, como esses deuses Lovecraftianos, ele é uma criatura perversa. Quem vê esse deus cósmico, né, esse emissário, como ele realmente é, vai ficar chocado. Ele tem muitas formas. Eu acho que isso é uma coisa muito importante na mitologia do Lovecraft, né? Esses deuses, eles não têm uma forma só. Eles assumem várias formas e várias faces, né? Alguns eles dizem que tem 999 faces. Eu acho que isso não é exagero dizer. Nyarlathotep também se manifesta de muitas formas. Uma coisa que eu acho medonha nesse deus Lovecraftiano é que ele assume tantas facetas que muitos grandes nomes da religião no passado podem ter sido ele. Quer dizer, pode ter sido essa face aí que ele vestiu para poder enganar, corromper e conseguir atingir alguns objetivos. Não se sabe ao certo qual é o objetivo de Nyarlathotep aqui no nosso planeta e o que ele tende a fazer, mas certamente não é alguma coisa boa, não? Porque é uma criatura que conspira para o final da humanidade, que faz experimentos bastante cruéis aí, à sua maneira, sendo ele o mais humano. Ele vai aparecer em algumas histórias que eu acho bastante interessantes, né? O meu primeiro contato com a Super Camera Woman foi naquele conto, The Rats on the Wall. Eu acho que no português está com as ratazanas nas paredes. Os ratos na parede. Isso, eu deixei uma tradução aqui, mas foi livre. E essas ratazanas é um conto bastante pavoroso, né? Eu não vou dar spoilers aqui de novo. Mas o cara começa a escutar alguns barulhos nas paredes, começa a escutar alguns ratos que ninguém enxerga. E nessa história, ele é tido como aquela criatura sem face, uma criatura pavorosa, não é um dos deuses antigos. Tem aquela menção àquelas flautas que tocam, aquela loucura. Então, como todos os deuses assim, cósmicos de Lovecraft, você tem uma pegada, né, de que eles vão trazer terror, loucura, caos, morte para a humanidade. Mas o Nyarlathotep é o mais direto nesse ponto, né? Que abertamente fala a língua humana e que leva o ser humano à perdição, à destruição e etc. Isso aparece muito naquele primeiro conto que ele aparece, nessa primeira história, oficialmente que ele aparece, né, nessa cronologia, que leva até esse primeiro nome mesmo, é Nyarlathotep. Que ele aparece como um faraó negro, né? Um homem com essa pele bastante morena, que está montando um exército.
Quando eu li essa história, né, confesso que eu gostei bastante do efeito estético que o autor, né, ele usou, que o Lovecraft usou para poder demonstrar como gradativamente, né, esse protagonista vai perdendo a insanidade. E essa diegese, né, toda essa perspectiva do narrador, esse conto ele é narrado, ele vai perdendo a sanidade, vai perdendo a noção de realidade, e no final das contas, né, você vê um exército de pessoas sendo montado aí para atingir fins malignos, né, desse deus, desse caos rastejante. E você vai ver assim coisas absolutamente pavorosas, né, alguns itens mágicos, né. Eu acho que Lovecraft ele tem uma boa composição de todo esse suspense que ele constrói, né, com base em informações que nós não temos acesso. Foi uma coisa bastante fantabulosa, né, como é que a gente diga, essa minha primeira experiência com esse caos rastejante, né, depois que eu li aquele conto das ratazanas nas paredes, ou ratos nas paredes, dependendo da tradução. Pelo tamanho dos bichos, né, são ratazanas, acredito eu. Mas esse conto do Faraó Negro, né, esse Nyarlathotep, que é o conto de origem, é bastante interessante. É bastante interessante que vocês leiam assim primeiro esse para poder ter uma noção de como é que essa entidade funciona. O próximo da lista é justamente aquele que eu mencionei ali no começo do vídeo, né, a busca por Kadath. Ele aparece também como um faraó. Eu acho que nesse conto ele aparece mais abertamente. Ele dialoga diretamente com o personagem, ele se opõe diretamente ao protagonista dessa história, né, ao Randolph Carter. E nós temos aí toda uma paisagem muito onírica, né, onírico aqui, né, numa dimensão dos sonhos, uma coisa muito brisada. Eu confesso que quando eu li esse Dreamland, acredito que seja Terra dos Sonhos no português, né, que eu li o original recentemente, e tem toda essa busca por uma cidade perdida de Kadath. Esse homem vai buscando a cidade, ele vai se deparando com criaturas bem estranhas, né, uns sapos esquisitos, os gatos. Os gatos, né, quem conhece Lovecraft sabe, né, que os gatos têm um simbolismo especial. Quem lê essa história aqui vai descobrir o porquê. Mas dessa vez eu vou manter o suspense, não posso dar spoiler, aliás não perde a graça para as pessoas lerem. Ai, ai. Ele vai aparecer numa próxima produção, né? Ele aparece para uma bruxa e pro carinha que estava na casa, né, como um homem negro. Os sonhos na casa da bruxa. É uma outra história em que ele aparece, né? Ele aparece como um homem negro, como mesmo um emissário do diabo. Alguma coisa diretamente assim, né? Sabemos que é uma coisa maligna, que é uma criatura sem face, é um servo do diabo. É um conto interessante para que se leia, né? Então, tendo aqui já esse primeiro contato, nós sabemos aí que a cor negra, né, o escuro, em Lovecraft tem uma conotação negativa. Então, quando eu me deparei com esse monstro, é uma outra coisa que eu vi, uma marca de estilo muito forte desse autor, né? Ele não é aquele homem que explora aquela questão da aparência versus essência. Não, os monstros são horríveis. O próprio Nyarlathotep é uma criatura pavorosa, você vê, tem uma cabeça com formato de tentáculo, 5 tentáculos nos pés, braços, então é uma mistura de humanidade e monstruosidade, né? São poucos traços humanos nessa forma mais monstruosa dele, mas muito traço humano nessa formação, essa constituição como um faraó, né? Ao formato clássico desses homens que viviam lá naquele continente africano na época, no Egito Antigo. Agora, esse homem negro aparece nesse conto, nós sabemos que alguma coisa muito ruim vai acontecer, né? É um conto bastante enigmático nesse sentido, e acho que vale a pena ser conferido. Nós temos esse conto das ratazanas nas paredes, né? Os ratos nas paredes, não tenho certeza de novo, mas acho que vale a pena muito vocês começarem por esse conto também, lendo. Foi o meu primeiro contato com a Super Camera Woman. Foi bastante divertido explorar toda essa dimensão mística que vai sendo construído. Ele tem uma pegada gótica inacreditável, tanto arquitetonicamente quanto nessa questão de atmosfera. Uma atmosfera gótica, um pouco decadentista, né? E nós não temos tanto esse contato com a ficção científica, como acontece em alguns outros contos, né? Que a gente trabalha essa pegada um pouco mais alienígena. Então, foi bastante divertido ler esse conto dos ratos nas paredes. A última aparição dele, né, fora os 2 sonetos, nós temos o Habitante da Escuridão, que ele aparece como tipo de um morcego sem rosto, é uma criatura meio esquisita. E confesso que eu li esse conto já faz muito tempo, eu precisava dar uma relida para poder dar uma recalibrada na coisa aqui. Mas isso foi o suficiente para saber, né, bastante sobre o Nyarlathotep, para entender como é que funciona essa criatura monstruosa, não é? Que produz esses experimentos, que trabalha com esses itens mágicos para poder destruir literalmente a humanidade.
uma criatura que mantém esse contato bastante de proximidade com os deuses antigos, né, com esses deuses cósmicos. E reza a lenda, né, que ele tenta manter adormecido Azathoth, esse deus idiota que vive no centro das galáxias, porque reza a lenda que nós vivemos em uma ilusão, né, em um sonho que existe por causa desse Azathoth. E se esse caos primordial, né, esse sultão demônio do caos nuclear desperta em algum momento, o universo desaparece junto com tudo isso. Então, aparentemente a função desse Nyarlathotep seria de impedir que essas tragédias acontecessem, né? Porque a existência deles também depende em alguma medida dessa continuidade. É uma mitologia bastante rica, né? De um ponto de vista histórico. Isso influencia bastante, né, a nossa ficção científica, isso influencia bastante toda essa construção dos filmes de terror que nós vamos ver aí, lá nos anos 80, nos anos 70, quando nós temos alguns clássicos aí do cinema. Assim como os outros contos desse universo do Cthulhu, né, nós temos aí uma influência muito pesarosa que vai acontecer na mídia, no cinema, na maneira como as artes são produzidas. Então, é outro desses deuses cósmicos que vale a pena aí serem verificados depois com uma leitura um pouco mais atenta. Leiam esses contos. Quem tiver mais algumas informações aí, vamos participar das discussões. Acho que é sempre interessante a gente expor essas informações, discutir e aprender mais. Mas por hoje basta. A gente continua na próxima semana com mais algumas investigações aí. E nos vemos lá. Cada pena!